Olá a todos, eu sou a Gisela e eu estou aqui para vos falar sobre um projeto internacional aqui das Faculdades Trilógicas. Um projeto criado pelo Dr. Norberto Kepp e pela doutora Cláudia Pacheco, de levar um contato do mundo para os brasileiros através do Centro de Línguas Milênio. Eu estou aqui com Richard Jones, um canadense muito querido aqui nas escolas Milênio, que está há 25 anos conosco, uma longa história. E este projeto, eu creio que é muito mais do que uma escola de línguas. Ele trouxe uma visão do que é o Brasil para os estrangeiros e do que é o mundo para os brasileiros, né? É um projeto bem bonito, bem profundo. O que o Brasil está levando para o mundo, de alguma maneira, né? Sim. E nós somos estrangeiros, eu sou de Portugal, Rich do Canadá. O Centro de Línguas Milênio tem professores Estados Unidos, França, Itália, Suécia, Finlândia, Colômbia, Argentina. Bom, enfim, se eu esqueci algum país, me desculpem, mas são bastantes. E nós tivemos esse impacto quando chegamos aqui. O Dr. Norberto Kepp, então, sugeriu que nós ensinássemos os idiomas, mas não da forma convencional. Ele falou, não precisam comprar livros para ensinar línguas, vocês vão usar os livros desta ciência, da ciência da trilogia analítica. Foi por isso que você ficou no Brasil, né? Isso mesmo. Eu não sabia sobre a escola de línguas quando eu cheguei aqui, né? Mas o que eu posso dizer sobre isso? Essa questão do Dr. Kepp, ele sempre trabalha o maior para o menor. Então, tipicamente, quando você está aprendendo uma língua ou qualquer coisa, você começa com os particulares. Eu me lembro quando eu estava aprendendo tênis, muitos anos atrás, não? Eu tinha um professor de tênis com essa mentalidade de particulares para o maior. Ele começa, primeiro você faz a rotação do seu corpo, fica com sua raquete aqui, depois você faz um passo para frente, depois, sabe, tudo isso, eu me lembro pensando sobre tudo isso, sabe, o bola de tênis foi foi embora. Foi embora. Não deu tempo de pegar a bola. Não tem tempo. Eu me lembro pensando, esse está estranho, como eu vou aprender? Então, eu resolvi de ficar comigo, batendo a bola contra uma parede, né? Tentando descobrir para mim o que funciona, sem pensar sobre tudo isso, né? Então, uma língua é a mesma coisa. Você precisa começar com a língua. Quando a gente aprende nossa língua nativa, a gente não começa com preposições, depois os silábulos, depois os verbos. A gente não aprende assim. A gente aprende mergulhado na língua, escutando, absorvendo a língua. A gente absorve o ritmo da língua, o sotaque da língua, o que a gente ouve. Então, essa questão de ser dentro de uma língua é muito importante. E depois a gente vai colocar os pedacinhos no lugar certo. E vocês vão notar que você fala uma língua nativa, você vai falar coisas e não sabe por quê. Você não vai saber por quê. Por que vocês falam, eu vou ao cinema, e não eu vou para o cinema, em português? Ninguém sabe por quê, mas todo mundo sabe que você fala, eu vou ao cinema. Então, é uma questão da gramática dentro de uma aprendizagem da língua em si. Então, quando o Kepp decidiu de ensinar línguas com essa metodologia, ele disse, vamos usar os livros da trilogia. A pessoa vai ser mergulhado dentro de um conteúdo muito rico, pegando o ritmo da língua, o vocabulário em parte, tudo isso no altíssimo nível. Não só essa coisa do book is on the table, tudo isso que a gente aprende. Você vai aprender filosofia, psicologia, arte, estética, ciência, relacionamentos. Um dos capítulos primeiros em nosso livro é amor é o único sentimento real.
né? Amor. Estudando amor numa escola de línguas. Por quê? Porque essa é uma coisa universal. Todo mundo conhece amor, todo mundo pode falar sobre isso, e falando isso em português, a gente fazendo algumas palavras em inglês, a pessoa está entrando a língua de uma maneira totalmente diferente, muito saudável e muito terapêutica. Eu consigo me lembrar que ele dizia que nós temos que pôr a cabeça no lugar primeiro e que esses assuntos trazem para o aluno um equilíbrio. Aí ele aprende. Né? Yeah. Uma aluna disse recentemente, Richard, mas por que em inglês vocês falam I was on the bus and now I was in the bus? Por que vocês falam assim? Eu disse para ela, mas essa pergunta é totalmente inútil. Não importa por quê. Porque quando você fica no porquê, você está tentando de entender a língua, usar intelecto, memorização, explicação para justificar por que vocês falam assim. Nessa maneira, você nunca vai falar. Você precisa aceitar, é assim, e depois você vai entender. Né? Então, é uma coisa totalmente diferente em nossa metodologia. Vamos falar certo. Eu aprendi aqui, antes de saber o que eu estava falando. Em português, né? É tão engraçado essas expressões que para nós são banais, a gente não pensa, aí vem um estrangeiro, encara isso, é muito engraçado. Richard, a gente trabalha muito com o campo da inversão e você acabou de dar um exemplo bom, que a memorização do vocabulário e da gramática normalmente é colocada na frente e todo o aspecto aí do afeto, da vida emocional, nem é sequer abordado no ensino das línguas. Então fica um processo bem mecânico, só intelectual. E acho que é por isso que muitas pessoas se cansam de estudar, começam a achar um pouco chato e têm dificuldades muito grandes, né? E aí vamos falar sobre essas dificuldades, porque quando a gente fala que é uma escola, é um método terapêutico de Norberto Kepp, então esse terapêutico é para lidar justamente com os aspectos difíceis. Imagina, você está aprendendo uma coisa por memorização. Então, eu estou aprendendo em português diferença entre aqui, ali e lá. Ok, esse ali a gente não tem em inglês, né? Ok. Então, eu estou fazendo muitos exercícios tentando memorizar a diferença aqui, ok, aqui eu entendo, mas a diferença entre ali e lá, uma distância, é uma coisa que você precisa medir, é uma coisa, sabe, tentando entender isso por intelecto. Você vai ficar totalmente perdido. Próxima vez numa Uber, você vai dizer, eu quero que você para aqui, ali ou lá. Nossa, eu aprendi isso na aula. Nossa, não me lembro. Sabe, você faz um bloqueio. Porque você está tentando de colocar a memorização da língua ao invés da sensação, do sentimento. E você vai notar, se você fala lá ao invés de aqui, todo mundo vai entender. Então, isso não vai atrapalhar nada da conversa. Mas, se você está fazendo isso numa prova, você vai ter uma X, sabe? Assim, em vermelho grande, porque está errado na vocabulário, mas está ok dentro da coisa atual. Então, a gente precisa saber que essas coisas emocionais que surgem quando a gente tem uma dificuldade e não lembra uma palavra, você está querendo falar, você não lembra a palavra. Se você não lida com essa parte emocional, você vai bloquear. Porque você vai pensar, só essa palavra funciona. Se eu não falo a palavra certo, como eu aprendi nessa aula de memorização, se eu não falo a palavra certo, ninguém vai me entender. Isso. Mas a língua não funciona assim, é totalmente flexível. E o grau das emoções, a gente nem imagina o que pode ser dentro da pessoa. Ela pode ter sintomas físicos, até as mãos suando. Chorando, às vezes. Sim. Pessoas começam a chorar quando eles precisam falar tão traumatizado. Eles estão para essa metodologia de ser certo, faz perfeito, memorizar tudo perfeito. É muito angústia.
Cria Sim. muito estresse na pessoa. Você não fica corrigindo o sotaque dos seus alunos, Não, né? porque eles não corrigem meu sotaque. Então, É um charme o sotaque. eu espero que sim, porque é o sotaque que eu tenho. Então, recentemente eu lembro de atender uma aluna da Irlanda, ex-aluna, né, que já tinha atingido um nível bom e voltou depois de já uns 10 anos na Irlanda, porque voltou a ter bloqueios. Como é que isso se explica e como é que trata isso? Impressionante isso. Ela fala muito bem. Ela fala muito bem, mas ela tem essa mania de ser perfeito. So, imagina se você tem essa ideia que você precisa ser perfeito. Imagina a pressão que você vai sentir quando você começar a falar e nota que outra pessoa não está entendendo ou você não lembra a palavra. O que vai surgir? Uma tensão muito forte. Como um jogador de futebol que precisa marcar um pênalti, né? Se ele fica nessa questão, ele precisa marcar perfeito, precisa ser perfeito, ele vai colocar um estresse adicional nele que não vai deixar ele livre para tocar na bola certo, ele pode perder esse pênalti. Mesma coisa na língua. Se você está muito ligado de ser perfeito, você vai ficar com muito mais estresse ainda do que você já sente. E não que isso vai dar para nós. A gente fica apavorada. E isso causa um bloqueio, bloqueio emocional. Esse inabilidade de lidar com os problemas, nossas dificuldades, leva nós a fazer um bloqueio tremendo. E a pessoa pensa que eu não posso falar inglês. Mas o problema não está dentro da língua. O problema está dentro dessa emoção, essa necessidade de ser perfeito, necessidade de ser o melhor, tudo isso. Então, se a gente consegue ajudar a pessoa a entrar na realidade, fica calma, só fala o que você saber, deixa ela mais livre, a pessoa vai muito bem na língua. Então, quando nas aulas os assuntos trazem aspectos do dia a dia relacionados a essas emoções que nós sentimos, o aluno vai identificando, né? Como naquele dia a dia, no seu trabalho, nos seus relacionamentos familiares com os amigos, ele eleva a um nível muito alto essas emoções. E aí, às vezes, ele percebe que a coisa não tinha nada a ver com a língua, né? Ele está ali fazendo realmente uma terapia em cima das coisas do dia a dia, das situações do dia a dia. O que ele nota, ou ela nota, que essa ajuda nos relacionamentos dos outros. A pessoa não fica tão estressada nas relações, com dificuldades. A pessoa fica com mais relaxamento, então o corpo pode funcionar melhor. A pessoa nota que, nossa, eu não tenho dor de cabeça mais. Eu não estou com essa tensão nas minhas costas. Sim. Esse tipo de coisa é uma consequência dessa coisa terapêutica, por causa está lidando com um problema no fonte do nervosismo, perfeccionismo, egoísmo, narcisismo. Todos os nossos problemas estão sendo tratados e você vai notar benefícios em todas as áreas da sua vida. Incrível, e tudo isso com o pretexto de aprender um idioma. Né? É por isso que você tem alunos estudando há 10, 15 anos. Isso. E eles já falam bem inglês. Eles não estão aqui por causa da língua só. Eu me lembro de atender pessoas no telefone, fazer entrevista e pensar, puxa, mas o inglês dele é melhor que o meu. Mas o que eles buscam é realmente um aprofundamento no seu ser, para lidar melhor com as dificuldades. E com tudo essa aprendizagem por aplicativos, online, etc., você não vai ter os mesmos benefícios. Você pode aprender coisas da língua, mas essa questão mais profunda do ser humano, de aumentar nosso nível de cultura, de autoconhecimento, quem vai ensinar? Como você vai aprender isso com aplicativo? Né? Então, pessoas ficam muito nessas questões específicas, né? A língua em si. Mas língua vem junto com cultura,
com inteligência, com criatividade, com espontaneidade. Tudo isso que vem com língua é uma coisa além da língua, não é coisa do mecanismo da língua. É uma coisa muito mais ligada com o que é ser um ser humano, coisa mais espiritual. Então, nossa metodologia, você está tocando esse lado espiritual do ser humano, que ajuda você a ser um ser humano melhor. Um marido ou esposa melhor, um filho melhor, um empregado melhor, um chefe melhor, um cidadão melhor por causa da metodologia está desenhado para ajudar o ser humano no base do problema. Tratando a base, você vai melhorar em todas as áreas. Nós temos aqui até um livro que é usado com os textos em inglês, francês, espanhol, Cura pela Consciência, que mostra justamente como essas emoções têm uma conexão com a saúde, com a fisiologia humana. E na medida que a gente lê um texto assim, a gente identifica aquela emoção, reconhece que aquilo faz mal para nós, e é como o sistema imunológico acalma, né? Procura diminuir aquela emoção nociva, e o aluno na aula se acalma, se tranquiliza, já vai para casa, assim. E os amigos que faz nestas aulas, né? A gente, quando está fazendo aula, porque também faço aula, falta um aluno, um colega, a gente sente a falta, né? A conexão é muito boa, o grupo cria uma boa conexão, né? Isso mesmo. Meu irmão, ele era professor do colegial muitos anos, né? Ele estava falando comigo como ele está ensinando biologia lá. Eles deixam os alunos livres para alcançar uma conclusão sem o professor impondo. Em conclusão, disse, é muito bom deixar os alunos de pensar, de refletir, de chegar na conclusão. Mas eu disse, mas como você trata se o aluno não quer aprender? Se o aluno está resistente, se o aluno não está seguindo, mas não tem confiança de falar que ele não está seguindo, então ele está sendo muito atrasado, muito perdido na aula. Como você está tratando essa parte? Ele deu olhado a mim. Boa pergunta, porque se a gente não está tratando isso, imagina quantos jovens estão slipping through the cracks, né? Sendo perdido nesse sistema educacional por causa a gente não está tratando essas coisas emocionais, psíquicas, filosóficas, né? Da mentalidade. E cada idade tem a sua dificuldade. A criança é dispersa, o adolescente busca uma identidade, está um pouco perdido. Então, a qualquer momento que a pessoa tem a oportunidade de fazer um pouco de aula com estes assuntos, já traz para ela uma integração, um equilíbrio, né? Para ela depois seguir em frente melhor. Exatamente isso. Então, nossa metodologia, o Dr. Keppe, um genial, né? Ele criou essa metodologia para tratar essas questões mais profundas. E não só isso, para ajudar o ser humano a ser melhor, para ter uma cidadão melhor, um ser humano mais universal, mais preparada para lidar com o mundo do futuro. É que a gente precisa disso muito. Então, aqui você está aprendendo uma língua, mas você está aprendendo muito mais de ser um ser humano muito melhor em todas as áreas da sua vida. Eu acabei de lembrar que um aluno mencionou que depois de estudar aqui, ele sente que preencheu um vazio na vida dele, que ele nem sabia que tinha. Mas tudo isto, ser um cidadão melhor, ser uma pessoa melhor, pensar mais no mundo, como melhorar também à volta dele as coisas, faz a pessoa preencher o seu sentido da vida, né? E com certeza, quando ele fez matrícula com você, ele não disse que, olha, Gisela, estou sentindo vazio dentro de mim, eu estou esperando absolutamente. Que... De jeito nenhum. Ele então, só queria aprender inglês. Foi uma efeito colateral que ele tem. Bonito isso, né? Muito, muito. E para nós é muito bom trabalhar desta forma, porque também nós vemos resultados bonitos do nosso trabalho.
Então, Muito vamos bom. ficar por aqui. Esperamos vocês na sala de aula. A gente está esperando, sim. Você está muito bem-vindo. Oh, a gente tem todos os níveis, não? Não precisa ficar no nível avançado. A gente está ensinando logo do início. Então, em 9 línguas agora. Então, você está muito bem-vindo. E o professor Richard, ele sabe como trazer arte para as aulas. A gente tem música, teatro, pintura e é divertido, é gostoso, muito bom. Até para mim. Ok, Tchau. ficamos por aqui. Até uma próxima.